Bom dia, minha gente. Um grande abraço a todos. Vamos lá conversar sobre os jogos de ontem. Bahia e Vitória em campo pelo Campeonato Brasileiro nesse sábado. Um saiu feliz e o outro saiu muito triste, né? Vamos falar dos dois aqui. Começar com Vitória, que foi o primeiro jogo. Vitória fez seu papel, seu dever de casa. Vitória precisava vencer o jogo do Juventude ontem. O Juventude não é um time de cabeça de classificação, né? De primeira página de classificação. Vem, é claro, se afastando da zona de rebaixamento. Estava confortável ontem a nível de pontuação, pelo menos por enquanto, mas o Vitória foi lá e venceu o jogo. O importante para o Vitória ontem era ganhar a partida. É claro que o analista, o comentarista, ele vai analisar o que foi que aconteceu dentro do jogo, o que pode melhorar, não é? Mas o importante é que o Vitória venceu e ganhou os 3 pontos, saiu da zona de rebaixamento, não é isso? Isso é de suma importância, por exemplo, para uma semana de trabalho. Vitória vai ficar uma semana trabalhando, uma semana sem jogo. Então, quando você perde uma partida numa situação como essa, que o Vitória estava na zona de rebaixamento, aí você vai para uma semana tensa, uma semana de cobrança, né? Mas o Vitória fez o papel dele. Aquilo que o Carpini falou lá atrás, não deu certo contra o Vasco, mas já venceu o Atlético de Goiás fora de casa por 2-0. E ontem terminou vencendo o Juventude por 1-0, jogando dentro do Barradão. Foi um gol onde o zagueiro, inclusive já jogou, o Ian já jogou no Vitória, foi atrasar para o goleiro, atrasou mal. E aí o Carlos Eduardo, ele entra na área, né? A bola, o goleiro derruba ele, pênalti claro. E aí o Mosquito terminou batendo no meio do gol, um chute de segurança, e fez o gol que deu a vitória ao Vitória, 3 pontos dentro da classificação. Mas o jogo em si, inclusive, o técnico Carpini, no final, perguntado, né? Ele disse que não, que o time jogou muito bem, então não jogou. Não, viu, Carpini? Não jogou bem, não. Se isso é jogar bem para você, você precisa mudar o seu conceito. Vitória teve muita dificuldade dentro do jogo, criou pouquíssimo dentro da partida, praticamente não chutou dentro do gol adversário, marcou bem, isso é uma realidade, não sofreu também com o Juventude, né? Segundo tempo ali o Juventude perdendo, aí deu uma certa pressão, mas não teve uma grande defesa de Muriel. Se vocês pararem para analisar, não teve uma grande defesa de Muriel, cruzamentos para a área, né, no sufoco, tentando fazer o gol de qualquer maneira, cabeceio daqui, cabeceio para lá, mas com a bola no chão, com o jogo jogado, a defesa do Vitória esteve muito bem, o Neres com o Wagner Leonardo, os laterais nem tanto, né, mas os zagueiros ali na frente, os 2 volantes começaram a partida, o técnico depois tirou os 2, mudou, modificou para dar um oxigênio. Entrou, o Hiller não entrou muito bem, mas o William Oliveira entrou bem, né? Mudou todo mundo na frente, e aí com as mudanças, os que entraram não foram bem, até porque ontem Mateuzinho não teve, né, uma tarde brilhante como ele costuma ter, um jogador que tira o Vitória de trás, que cria as melhores jogadas. Ontem não foi tão bem, mas mesmo assim, ainda num chute de fora da área, no erro mais uma vez da defesa que saiu errado, ele roubou a bola, chutou a bola, bateu no travessão, mas o desempenho do Vitória não foi um bom desempenho. Lá contra o Atlético de Goiás, o Vitória jogou melhor. Por quê? Porque você viu o que é que o Vitória queria, marcar forte lá atrás e sair nos contra-ataques. Lá ele foi um time reativo. Dentro do Barradão, precisava ser um time propositivo e não conseguiu ser. Mas volto a dizer, o importante do Vitória é ter vencido, porque aí, com a derrota do Fluminense, o Vitória fica mais tranquilo, né? Vamos esperar também os jogos de hoje para ver como é que o Vitória vai se posicionar dentro da tabela de classificação. Mas foi muito bom, né, ver o Vitória vencer a partida e aí continua com a esperança viva e acesa de se manter. O Vitória vai ter alguns jogos mais difíceis agora. Tem o Internacional de Porto Alegre, o próprio Carpini já falou ontem. É um elenco maravilhoso que tem o Inter. Não estava encaixado, mas começou a encaixar dentro da competição. Então é um outro nível de jogo, diferente do que o Vitória teve nesses últimos 3 jogos. Sobre o Bahia, né? O Bahia foi uma vergonha ontem, né? O jogo do Bahia com o Fortaleza. O Fortaleza, por todos os motivos. Primeiro, porque o Bahia jogou mal. Primeiro, porque o desempenho do Bahia foi muito ruim, né? O Bahia não conseguiu jogar futebol. O Rogério Ceni fala assim que foi o pior jogo do Bahia do Campeonato Brasileiro. Mas se você parar para analisar, Rogério,
os últimos jogos fora de casa do Bahia, porque você dá o exemplo do jogo contra o Atlético Mineiro na Fonte Nova, onde o Bahia no segundo tempo, né, começou, viu que o primeiro tempo estava muito lento, e aí no segundo tempo o Bahia saiu para o jogo, precisava vencer, a torcida empurrou. Mas se a gente parar e com equilíbrio, né, que é assim que eu gosto de fazer o futebol, com equilíbrio, se você parar para analisar, você saiu, foi uma lástima contra o Bragantino. Saiu contra o Flamengo, outra lástima contra o Flamengo. E ontem, mais uma vez, contra o Fortaleza. O problema é que você pegou um Fortaleza com metade de jogadores de reservas. Certo, tudo bem. O Vojvoda, ele gosta de fazer isso, né? Ele dá oportunidade a todo mundo, ele modifica muito seu sistema de jogo. Ontem, por exemplo, Fortaleza normalmente joga com 3 atacantes e 3 meias. Ontem, o Fortaleza jogou com praticamente 4 volantes e 2 atacantes, sendo que um meia atacante chegando lá na frente. Não é isso? Você pode contar o Lucero e Marinho, mas Marinho vem muito aqui atrás, mas Marinho é um atacante. Gente, quando um lateral ele vai enfrentar um ponta, que o ponta ele não é veloz, ele não tem velocidade, mas que é habilidoso, que ele com a bola ele dribla, ele sabe sair da marcação, você cola nele. Você não dá espaço a esse jogador. Quando você pega um jogador veloz, você dá distância a ele, para não meterem a bola no ponto futuro, e ele vai ganhar de você, que ele tem mais velocidade. O Juba ontem deu muito espaço para o Marinho. O Marinho recebia a bola, Juba estava no mínimo 10 metros de distância do Marinho. Aí o cara com velocidade, bom drible que tem, corta para o meio ali. O Cuesta também, essa semana, né, nos programas que participo, perguntado, eu falei, eu não sei como é que o Cuesta está. Eu, particularmente, colocaria Rezende para jogar de quarto zagueiro. Parece que eu já estava vendo, né, enxergando tudo que poderia acontecer no jogo contra o Fortaleza. Porque o Rezende, queira ou não, eu falo sempre assim, na minha opinião, o Rezende é um quarto zagueiro, ele não é volante. Para alguns jogos, onde o Bahia, por exemplo, está vencendo por 2-0, está um jogo, né, onde você precisa, porque os meias adversários estão atacando muito, aí você bota o Rezende ali. Mas Rezende, para mim, é um zagueiro, né? E estava mais jogado, com ritmo, o Cuesta não. Para pegar um jogo contra o Fortaleza que vinha de uma derrota de 2-0 para o Corinthians, seria interessante colocar um jogador mais rápido, né? Com a postura, um cara mais forte, o que não aconteceu. O Cuesta ontem estava muito mal no jogo, muito lento, e a formação que o Rogério, né, reclamou bastante na coletiva de ontem dos seus jogadores. Rogério, que treina o time é você, Rogério. Nós sabemos, e aí um ou outro repórter aparece para lhe confortar e dizendo que a atitude é do jogador dentro de campo, nós sabemos disso. Mas a atitude do jogador dentro de campo vem a partir daquilo que é trabalhado durante a semana. Claro que é. Se você faz um trabalho com intensidade, com dinâmica, com a marcação alta no adversário, sem deixar o adversário sair da sua área, da sua defesa, os jogadores automaticamente, está ouvindo? Porque quando você repete, quando você faz isso todos os dias, trabalhando aquilo que você quer que aconteça dentro do jogo, automaticamente o jogador vai fazer dentro da partida. Então não adianta tá criticando só os jogadores, que merecem crítica também, claro. Eles realmente, são eles que jogam, eles que decidem, mas a partir daquilo que é trabalhado. Eu confio muito na dificuldade que se cria durante a semana, e também com a postura como o adversário joga. Você trabalha o time, o adversário joga dessa maneira, é um adversário rápido. A vontade de ganhar, a vontade de jogar do time do Fortaleza, me parece a vontade do Vojvoda, do treinador, do jeito que ele trabalha com os jogadores. E você em momento nenhum viu o time do Fortaleza baixar a cabeça. Então o Bahia é um time totalmente lento. E olha que quando o Fortaleza faz o primeiro gol, 2 minutos depois, o Bahia acha uma bola, Everaldo pega de fora da área, no erro de saída de bola também do Fortaleza. Everaldo pega de fora da área, acerta um belo chute no canto, faz o gol. Mas é muito pouco, sabe? Muito pouco que o Bahia cria, muito toque de bola para o lado, toque de bola para trás, é irritante. Irrita qualquer um, não é a torcida do Bahia. O futebol que o Bahia joga, da saída de bola, né, dos 2 zagueiros, dos laterais com o goleiro, é irritante. Enquanto isso, você vê o adversário, quando pega na bola, vai em direção ao gol do Bahia, querendo fazer o gol o tempo inteiro. Então o Bahia tem que mudar essa postura. Algo tem que ser feito para que o Bahia possa ter essa posse de bola no campo do adversário. Porque a partir dali você vai ser mais útil. A partir dali você vai poder fazer os seus gols. Então foi uma vergonha, essa é a realidade. Uma vergonha para o Bahia perder para um time nordestino, apesar de a gente falar sempre que o Fortaleza era o favorito,
que o Fortaleza já vem jogando, o Bahia pode ter o time, os 11, melhor do que o Fortaleza, os 11 jogadores, mas o elenco do Fortaleza é muito melhor, o Vojvoda já está lá muito mais tempo, os caras já se conhecem, os jogadores já se conhecem há muito mais tempo, características de cada um, a maneira de jogar do Fortaleza. Fortaleza tem peças, eu tenho dito aqui, o time do Fortaleza tem 5 centroavantes, né? O Bahia tem Everaldo só, e aí o Lúcio, que não é um centroavante, mas que pode jogar por ali, mas mesmo assim, o Rogério ainda acha que tem que ficar no banco. Ratão entrou, deu uma movimentação melhor, né? O Lúcio não teve nem tempo de acontecer isso, mas o Rogério precisa, a culpa, Rogério, é sua. A culpa não é dos jogadores, a culpa é sua. Não adianta transferir para os atletas, dizendo que os atletas dentro de campo, daquele jogo que o Bahia fez contra o Atlético, que os caras dentro de campo, que não adianta conversar no vestiário e gritar e chegar no jogo não fazer. A culpa é sua, não é dos jogadores. É você que trabalha, é você que treina, é você que tem que colocar sua postura tática, seu modelo de jogo em campo para que os jogadores possam fazer. Aquele toque de bola ali atrás de Cuesta, para Gabriel, para Marcos Felipe, para Juba, para Marcos Felipe, para Ares, para Marcos Felipe, não é o jogador que quer, não. É você que faz esse trabalho, é você que manda os jogadores fazer essa situação dentro de campo. Então, lamentável, o Bahia que poderia, com uma vitória, né? Pelo menos um empate, quando não se pode ganhar, se traz um ponto para casa, mas o Bahia agora fica distante, né? Muito distante, principalmente aí do Fortaleza, que é o vice-líder do campeonato, e o Bahia estacionou aí no 42 pontos, e vamos ver no próximo final de semana, quando o Bahia vai voltar a jogar dentro de casa. São 2 jogos agora dentro de casa, para que o Bahia possa se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Tá bom, minha gente? Um grande abraço, ótimo domingo a todos, uma ótima semana que está chegando aí. Que Deus abençoe a todos.